Boa noite a todos. Boa noite a todos os nossos irmãos desencarnados também. É com grande alegria que iniciamos mais essa quinta-feira última do mês, que é o dia de comemoração, de agradecimento pelas atividades, né? Sabemos que a irmã Anastácia e toda a sua equipe, que nos recebem com tanto amor, prepararam tudo para que aqui estivéssemos e recebêssemos o auxílio, as melhores vibrações. Nós cumprimentamos a cada irmão, seja trabalhador, frequentador da nossa casa, os irmãos que vêm de outras casas, né? Uma união de corações que com certeza gera muito trabalho no bem. E hoje, nós sempre, nessa data, né, nós sempre convidamos palestrantes de fora, na verdade que já são de dentro da nossa casa, né, pela frequência, por estarem sempre presentes, mas que preparam um conteúdo, fruto de seus estudos, de um trabalho aí voltado para Jesus e para a doutrina espírita. Então hoje nós temos a nossa irmã Juliana mais uma vez aqui, né, que estudou, que trouxe um conteúdo para nós, que com certeza é o necessário para o nosso aprendizado de hoje, para as nossas vidas. Então nós desejamos mais uma vez que Jesus, que as suas equipes, seu mentor, as equipes da irmã Anastácia também possam estar ao seu lado, para que possamos todos nós receber aí a mensagem, as vibrações, confraternizarmos também juntos. E eu acho que esse mês, essa fase que a nossa casa está passando, acabamos de sair sábado passado do nosso sonho, né? Na qual nós sabemos que é um trabalho, além de um trabalho para arrecadar os fundos que a nossa casa necessita, também é um trabalho de levar um pouquinho do nosso carinho para todo mundo que aqui se chega, vem encontrar, vem comer, vem trabalhar, né? Nós estamos em fase de construção, né? Agora nós estamos já no meio ali do nosso contrapiso, por conta dessas ações. Então, um pedacinho de tijolinho em tijolinho, nós estamos construindo um pedaço do céu aqui na Terra, né? Com o fruto de todos nós. Então, é mais para fechar esse mês, essa fase que a nossa casa está passando, né? Que a gente vai receber você hoje. Muito obrigado pela ajuda que está dando também na parte da construção e pela ajuda aqui no nosso aprendizado. Obrigado. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Juliana e eu estou muito feliz, né, mais uma vez, porque a casa sempre é tão amorosa, né, na hora de receber, de cumprimentar, de confraternizar, de cantar, que é tão gostoso, né, todo mundo cantar junto. Acho que cantar é verdade, é como se a gente fizesse duas vezes a oração, né, a gente se envolve na música, né. E hoje eu preparei uma parte do Evangelho que era chamada de obediência e resignação, do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu até demorei um pouco para preparar isso, e até explico por quê. Porque quando eu vou preparar alguma coisinha, eu faço que nem uma oração, abro e falo, vou fazer isso e estudo aquilo que caiu, né? E caiu, e eu ficava assim, parecia que não saía do lugar. Porque depois eu fui vendo que eu não tenho muita resignação. E daí eu tinha que aprender um pouco mais para conseguir falar disso. Não que eu seja uma maravilha agora na resignação, mas assim, é que assim que caiu, eu não tinha nem competência para estar falando, né? Então acho que é por isso que demorou tanto. E é do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. E o Evangelho ele coloca, né? A doutrina de Jesus ensina sempre obediência e resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, daquela delicadeza, daquele jeitinho gostoso de conversar, né? Muito ativas, embora os homens as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. Quando a gente vê uma placa de trânsito, a gente tem que obedecer. E muitas vezes a gente obedece porque sabe que se não obedecer pode dar ruim. Pode dar ruim principalmente no bolso. Então, pela razão eu falo, deixa eu obedecer porque é melhor. A resignação é o consentimento do coração. É eu me dobrar, aceitar uma situação, talvez não é aquilo que eu desejava, pela razão eu poderia até lamentar
mas eu aceito porque eu entendo aquilo do fundo do meu coração. Eu entendo aquilo como algo que de alguma forma pode trazer um bem mais para frente, mas que geralmente não é uma coisa de imediato, uma coisa gostosa que aconteceu. Ambas, né, são forças ativas, tanto a obediência quanto a resignação, porque levam o fardo das provas que a revolta incessata deixa cair. Geralmente quem não tem a obediência, a resignação, é aquela pessoa rebelada, né? Aquela pessoa que fala, eu quero transgredir isso, porque comigo não. E dentro disso, né, obediência é o consentimento da razão, a aceitação consciente de uma ordem. E a resignação é o consentimento do coração, a aceitação de alguma coisa difícil, muitas vezes inevitável, mas sem que eu me revolte, sem que eu murmure. Isso é que é ter resignação. E era aqui que eu pecava muito, porque quando eu menos via eu estava na lamentação. Mas justo, mas nossa, não acredito, aconteceu mesmo? Né? Aquela que não aceita, então fica rememorando e lamentando o que aconteceu. E tem dois exemplos muito interessantes, tanto obediência quanto resignação. São Francisco de Assis, quando fala, Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Quer dizer, ele se coloca à disposição para que ele seja um instrumento de Jesus. Então, faça-se, Senhor, em mim. Um outro exemplo, Maria Santíssima, nossa Mãe Santíssima, né? Quando ela fala, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Isso é ter resignação. Era uma situação complicada para ela na época, né? Ela ainda não estava casada, ela fica sabendo que estava grávida, né? Hoje, às vezes, a sociedade não aceita tão bem. Imagina naquela época, 2000 anos atrás. Então, ela simplesmente falou, é a tua vontade? Faça-se em mim segundo a tua vontade. Então, tanto a obediência quanto a resignação, elas têm, de certa forma, em algum momento elas se interpõem, né? A desobediência, né? A falta da obediência seria a rebeldia. Você não aceitar, você resistir. Não, é teimosia, né? E a falta, né, de você conseguir ter resignação seria você se revoltar. Acontece um revés na vida, ao invés de você, bom não foi, mas vamos aceitar o que aconteceu. É aquela pessoa que fica numa indignação. Mas como? Comigo foi acontecer isso? Justo comigo? Não pode, né? Aquela coisa de uma braveza, de uma revolta. Em geral, por que as pessoas não gostam de obedecer? Porque geralmente a nossa sociedade ela foi constituída de tal forma que quem obedece é como se estivesse se humilhando. Porque a gente vê, né, na nossa sociedade, quando alguém chega que não precisa enfrentar uma fila, quando alguém chega que pode passar na frente, quando alguém chega que tem mais vantagens, é aquela pessoa que teoricamente não precisa obedecer nada. Para ela é imune. Enquanto às vezes a gente tem que ficar esperando, ficar aguardando. Então, geralmente, a obediência ela é vista na sociedade como alguma coisa assim. Nossa, eu vou obedecer? Como assim? Aquela síndrome da importância, né? A gente tem atribui muito personalismo a gente. Então a gente fala, como assim? Eu? E tem até as pessoas que chegam a falar, sabe com quem você está falando? Né? Falando com uma pessoa. Mas tem aquela coisa, né? Da exacerbar o orgulho, exacerbar a forma de você... Não, mas eu posso passar, né? Eu sou diferente. Comigo pode. Então, a gente ainda tem isso na nossa sociedade pela forma como a gente foi educado, foi criado, como a sociedade foi constituída. Recentemente é que parou essa coisa de ter os grandes coronéis. Antes a gente tinha que meio que baixar para eles, né? Recentemente também, se a gente for pensar na história da humanidade, ainda era a lei do mais forte. Era difícil ter uma fila, era considerado esperto quem furava a fila, quem dava um jeitinho de passar na frente.
Hoje é muito difícil você ver alguém furar uma fila e quem está na fila ficar quieto ou levar por bem. A pessoa já se sente constrangida porque vai ser vaiada, as pessoas da fila já vão falar, ó, a gente também está aqui, daí a pessoa já se dirige para o fim, ela nem tenta muito fazer isso, porque sabe que vai ter uma censura ética também já, nesse sentido, eu tenho que aguardar assim como as outras pessoas estão aguardando. Então, a sociedade está devagarzinho mostrando que está melhorando, mas a obediência já foi vista muito como sinal de fraqueza, né? E para a gente aprender a ter resignação, para ter essa questão da obediência, principalmente para as situações que são difíceis, a gente tem que trabalhar muito a nossa reforma íntima, né? Reconhecer que a gente ainda tem orgulho, que em alguns momentos a gente traz um pouquinho de arrogância dentro da gente, e daí não é errado a gente reconhecer, porque quando a gente pelo menos reconhece, é como se a gente tivesse caminhado pelo menos metade do caminho para daí conseguir fazer o resto. Porque aquela pessoa que ainda nem reconhece que tem um problema ou que está sendo arrogante, orgulhosa em algum momento, como que ela vai se corrigir? Ela não é? Então, pelo menos você tem que aprender, né, a se olhar com clareza e falar, não, agora eu preciso trabalhar isso. E são as formas da gente conseguir ir saindo dessa arapuca para conseguir desenvolver uma obediência e uma resignação maiores, né? E ele traz no Evangelho uma coisa assim, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Tá aí a inteligência artificial para ninguém duvidar que existe, né? Quem que ia falar que ia perguntar com o robô ia ser mais inteligente do que a Barça? Eu era pequena, eu usava a Barça, hoje não existe mais, é Google, né? Tá na palma da mão tudo. E a inteligência artificial agora faz tudo. Se a gente bobear, tem que tomar cuidado, que já estão pensando agora como usar eticamente esse instrumento, que foi a própria inteligência humana que foi criando isso. Então é a atividade intelectual a maior virtude da nossa era, né? Porém, a gente tem como principal vício a indiferença moral. Apesar de eu já ter dado o exemplo de que a gente já começa a conseguir obedecer uma fila, a gente ainda guarda, né, a indiferença moral em sentidos de que a gente ainda não se compraz em ajudar realmente, em dobrar o nosso egoísmo 100%, a gente ainda tem dificuldade em doar realmente coisas, a gente ainda é muito apegado, né? Em várias coisas, vários aspectos, é muito apegado à nossa família, geralmente a gente quer que a nossa família se dê bem e fique bem. Mas se aconteceu alguma coisa na casa do vizinho, não é a nossa família, né? Não tem problema, assim. A gente ainda não se condói, não tem aquela coisa assim de realmente querer ajudar todas as pessoas, indiferente do que está acontecendo. A gente julga muito ainda. Então, essa é a nossa indiferença moral. E ele até coloca, né? Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Tanto é que, mesmo falando em gênios, né, na nossa história como seres humanos, teve Einstein, que já faz tempo, e mais recentemente o Stephen Hawking. E também não teve outro gênio que apareceu que conseguiu ver coisas muito assim. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da nossa geração. Daí, eu coloquei uma frase, isso daqui fui eu que coloquei, né? Use a nossa inteligência para a gente obedecer essa lei do progresso, né? Não colocar a resistência a tudo que o progresso nos mostra. Então, aceita o progresso, mas usa ele com ética, com moral. Aceita tudo que já tem, estuda, se prepara para a vida, vai fazer o conhecimento, né? E conhecimento de tudo que eu falo, não é só estudar academicamente, né? Lê um bom livro, amplia os seus horizontes, aprenda um instrumento musical, progrida em alguma coisa, né? Infeliz do espírito preguiçoso, do que
fecha o seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade, em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Novamente, quem tem a preguiça, na verdade, é uma pessoa ainda que não aprendeu a obedecer, não tem a obediência e provavelmente também ainda não consegue ter resignação. Porque ela faz assim, deixa para depois, né? Cruza os braços. Então ela não quer nem gastar energia para aprender algo. Ela usa, então ele fala, obedeça a lei do progresso, né? Porque se você não obedecer, você vai ser convidado, talvez de um jeito pela dor, que é uma grande educadora, né? Ela tem um grande fator pedagógico na nossa vida. Toda vez que a gente sofre e sente na pele uma coisa que pega pra gente profundamente, aquilo faz a gente crescer de alguma forma. A primeira coisa que faz a gente lembrar que Deus existe. Daí a gente fala, pelo amor de Deus, Pai, socorro, me ajuda. Primeira coisa, às vezes você estava meio distanciado, você já faz uma oração. E daí você lembra que tem essa outra dimensão da vida. Primeira coisa que a dor faz. Depois a dor vai te ajudando a lembrar de momentos que você deveria ter agradecido, de situações que faz você falar assim, perdoe, esqueça, não foi por querer, e você se torna, depois de passar por alguma situação mais dolorosa, uma pessoa um pouco melhor. Toda resistência, né? Resistência é o oposto da obediência. Revolta, arrogância deverá ceder cedo ou tarde. Por isso, bem-aventurados os mansos, pois darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Sempre a rebeldia dificulta o nosso caminho. Sempre que a gente aceita o quanto antes, segue o que é para seguir, a gente está... Parece que à primeira vista parece que quem tenta burlar está cortando o caminho, mas na verdade quem obedece é quem consegue chegar mais rápido, porque não se desvia por algum atalho, e nesse desvio pode você fazer florescer os defeitos que a gente ainda tem na alma, aquilo que a gente ainda não conseguiu aparar, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu. E aí esse item 9, ele está muito interligado com o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E nesse Bem-aventurados os aflitos, ele fala os motivos da resignação, bem-aventurados os aflitos. E ele coloca assim, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação, a aceitação que leva quem sofre a bendizer o sofrimento. Muitas vezes a gente não quer sentir dor, a gente só quer a coisa boa, só quer o filão, só quer o doce, só quer, né, não quer comer jiló, só quer o que é bom. Só que quando a gente aceita sem murmurar uma prova, a gente está se fortalecendo e a gente vai ter uma compensação. Essas palavras, deveis considerar-vos felizes, é que a gente tem que aprender a ter gratidão, mesmo quando na dor, mesmo no sofrimento. É difícil a gente falar, Pai, muito obrigada pela dor que me experimenta, né? Mas a gente deve lembrar que podia ser pior. Que a situação poderia estar pior. Então a gente tem que desenvolver a gratidão, inclusive pelas coisas ruins. Porque aquela coisa ruim pode te ensinar algo de bom. Aquilo que aparentemente parece ruim pode trazer benefícios no fim, né? Essas dores deste mundo são um pagamento, muitas vezes, da dívida passada que nós contraímos. Se a gente suportar pacientemente na terra, aí o vento está feio. Essas dores vos poupam séculos de sofrimentos. Deveis sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que saldeis agora e que vos garantirá tranquilidade no porvir. Por isso que a gente deve agradecer mesmo quando não é bom o que aconteceu. Porque muitas vezes a gente está resgatando algo
do nosso passado e nos preparando para aguentar situações futuras. Então, seja lá o que acontecer, agradeça. O homem, ele sofre semelhante a um devedor de uma soma muito grande, a quem o credor diz: se me pagares hoje a 100ª parte, quitar-te-ei o restante e ficarás livres. Se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Então, muitas vezes, a gente reclama porque aconteceu alguma coisa. Geralmente, a gente reclama porque é coisa ruim, claro. A gente não reclama quando é coisa boa. Mas a gente tem que pensar que poderia ser muito pior se a conta que está sendo apresentada de uma dívida do passado fosse apresentada 100%. E muitas vezes essa conta veio assim: faz quando você deve 100, mas se você me der 20, hoje eu considero que eu esqueço dos outros 80. Então é melhor a gente falar: então graças a Deus que essa dorzinha está me pegando aqui, porque por mais que ela está parecendo que é 100, ela só está sendo 20 do que poderia ser. Então eu agradeço que, apesar de ser ruim o que me aconteceu, poderia ser pior. É que geralmente a gente coloca que, ai, como é difícil a minha dor é insuportável, né? Não se sentiria feliz por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de queixar-se, de lamentar-se, não ficaria agradecido? Então, acho que o Evangelho ele faz muito para a gente um convite a treinar a nossa gratidão. Treinar a nossa gratidão diária pelas coisas. Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São felizes por pagarem suas dívidas, ficando livres, mas devem tomar cuidado para não se endividar novamente, né? Então a gente tem que aprender com aquilo que é dor, com aquilo que não foi tão agradável, e sempre tomar cuidado para não cair em novos erros. Fazer a nossa reforma íntima, se questionar se a gente está fazendo o melhor que a gente pode no nosso dia a dia. E daí, né, ele coloca: e entre essas faltas, cumpre coloque na primeira fileira a carência de submissão à vontade de Deus, ou seja, quem não tem resignação num revés, numa doença mais grave, e murmura, lamenta, está perdendo aquilo que seria o bom daquela prova que lhe foi apresentada. Então ele coloca, né? Devemos aceitar com resignação, como algo que talvez deve ter sido merecido. Se acusarmos a Deus de ser injusto, se nos rebelarmos, né? Nova dívida nós iremos contrair e vamos acabar gerando mais sofrimento. Então é um convite para que a gente não reclame. É por isso que, se a gente reclamar muito, a gente vai ter que recomeçar. E até pegar um empréstimo novo, né? Daí, terminou de pagar pega um empréstimo novo. E dentro disso, eu procurei algumas informações do que a ciência, a psicologia poderá trazer para a gente com essa aceitação e resignação. E eu achei um artigo muito interessante, que é um artigo numa revista de psicanálise, do grupo de psicólogos, e me chamou a atenção o nome, né? Aceita que dói menos. Que na verdade é uma coisa que a gente escuta como um ditado popular, né? E eles falam que é verdade. Música, eu falo música. Mas esse aceita que dói menos mostrou no artigo de pessoas que estudam a mente humana, né? Falando que quando você aceita a situação, não fica brigando contra, lamentando, criticando o que aconteceu, ou fica naquela assim: nossa, mas eu não me conformo, justo comigo não acredito que isso foi acontecer, mas como isso foi acontecer? Dá um exemplo assim, às vezes bobo: quebra uma coisa em casa por falta nossa, não porque, às vezes quebra mesmo do tempo, sei lá, mas uma coisa que poderia ter sido evitada e a gente que quebrou. Se a gente fica o dia inteiro: nossa, você viu, quebrou aquilo, né? Nossa, daqui a pouco passa uma hora e você tá lá.
quebrou aquilo, né? Você viu? Quebrou. Daí, lá para as 10 da noite, você viu? Quebrou aquilo, né? Daí a pessoa já, pelo amor de Deus, muda o disco, né? Que coisa, nem disco existe mais, mas pelo amor de Deus, troca isso. O que é isso? Para de falar nisso, já foi. Não dá mais para voltar atrás, né? Se não dá para voltar atrás, aceita que dói menos. E eles colocam nesse artigo que qualquer situação, por mais difícil que a gente tenha vivenciado, aceita. Então, assim, aconteceu, tinha que acontecer, ponto. Para de comentar, de lamentar. Que quando a gente pelo menos aceita, não significa que já trabalhei tudo e que eu concordo 100% com o que aconteceu. Não preciso concordar com o que aconteceu. Mas falei, aceito, aconteceu. É um passo, como se a gente tivesse caminhado metade daquilo para a cura. É um passo para que a gente, pelo menos, fala, nossa, quebrei aquele negócio lá. Bom, já foi, quebrou. Preciso aprender a ser mais delicada, mais cuidadosa, porque a culpa foi minha, que não estava na época de quebrar. E acabou. Mas não preciso ter no outro dia, no Natal, na mesa de Natal, falar, nossa, vocês não acreditam, não acredito, mas eu quebrei aquele negócio. Ninguém quer nem mais escutar falar daquilo. Então aceita que dói menos, seja lá o que aconteceu, aceita, fala assim, aconteceu. Então vira a página, daqui para frente a gente tenta outra coisa. Aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável, parece que é muito problemático se alguma coisa grave acontece. Mas o que a gente tem que lembrar é a maneira, né, como a gente deve considerar a nossa vida. Isso principalmente para coisas bem graves, doenças graves, né, que acontecem com a gente. Ou, no caso, né, perder um ente querido. Normalmente, eu não estou falando que a gente aceita, e que a gente agradece, porque alguém da família faleceu. Mas se falece alguém mais novo, a gente tende a ter uma revolta muito grande, né, sobre aquilo que aconteceu. A ideia é assim, olha a vida do ponto de vista infinito. A gente não nasceu lá no berço, a gente não vai morrer lá no túmulo, não é finitude. A nossa vida é eterna, ela sempre vai continuar. Então, se ela já existia e vai continuar, vamos aceitar que aquilo que aconteceu não deve ser um motivo de revolta, né? A gente tem que aceitar as coisas mais difíceis, porque a gente ajuda a atenuar todas os reversos, decepções que nos experimentam, sabendo que não é só este momento que a gente está vivenciando. Vai ter outros. Uma hora, apesar da finitude, que todo mundo sabe que uma hora a gente vai daqui para outra vida, não é só esse período. Então, se a gente pensar que esse período só é como se fosse, bem a grosso modo, eu tenho 50 anos para viver 50 encarnações, vamos colocar assim. Numa encarnação, que vai durar 1 ano, aconteceu alguma coisa ruim, fica tranquilo, você tem mais 49. Não precisa de ficar se apegando em um detalhe, numa situação. É muito curto esse tempo se a gente for ver o todo. O que é 1 ano perto de 50 anos, né? Não é nada. Então, se a gente pensar dessa forma, ajuda a gente a não se revoltar e ter mais resignação frente a isso, né? E é o que ele coloca. Daí, a pessoa pode tirar a calma, se ela aceita que essa vida corpórea é pequena, é uma infinita, um pontinho só, ela tira resignação, que são úteis à nossa saúde. E aí agora a gente pode aprender a ser obediente e resignado, se não for pelo lado mais bonito, mais dócil, por egoísmo, pela nossa saúde. Cada vez mais está provado que quando você tem esse aceita que dói menos numa boa, você desenvolve menos doenças, menos ansiedade. Você leva a sua vida de uma forma melhor, a sua vida física, a sua saúde física. E você precisa da sua saúde física para continuar encarnado nesse planeta, desenvolvendo, aprendendo o que você veio fazer aqui.
Uma coisa interessante, todo mundo já deve ter visto essa analogia, né? Você olha para o copo e o copo está pela metade. E como você vê esse copo? Ele está meio vazio ou meio cheio, né? A ideia também é que a gente, assim, nunca a gente deve olhar com aquela ideia de lamentação. Ah, mas falta. É um copo que ainda falta coisas. Mas a gente pode olhar em qualquer situação da nossa vida, que nunca vai estar 100% em tudo que a gente gostaria, como, nossa, eu já consegui pelo menos metade de tudo. Eu já estou numa postura de que eu agradeço pelo que eu tenho e eu coloco em ação. O que eu faço para terminar de encher? Metade eu já tenho. Ao invés de eu olhar ele, nossa, tá só pela metade, eu falo, nossa, eu já consegui preencher metade. Vamos continuar? Mas não pode ter aquela visão conformista. Ah, se está na metade, deixa, porque é para ser assim. Sabe? É assim, o copo está lá, está se apresentando pela metade, o que eu faço para continuar enchendo? Arregaçar as mangas, né? Que outra virtude, que outra coisa eu posso aprender? Ter uma visão mais positivista sobre a vida, né? E daí, como o Evangelho já trouxe para a gente ter gratidão aos acontecimentos, uma fala que na verdade não foi durante Jesus aqui, que foi depois de Jesus, Paulo de Tarso, ele colocou mais ou menos 50 anos depois de Cristo, nesse livro Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa frase, ela vem muito com essa resignação e obediência. Em tudo dai graças, tenha resignação, aceite o que aconteceu, porque em tudo dai graças. Tem um porquê de estar acontecendo. Às vezes a nossa visão é que é muito pequena e como uma criança que é a primeira vez que vai pro pré-primário, né? Agora é o primeiro ano, né? O primeiro ano da escola. Ela não quer sair da perto da mãe. Ela às vezes faz birra, quer voltar para casa. Mas, como uma criança que vai ter que ser afastada da mãe momentaneamente, pensa no que você vai conseguir como cultura, como conhecimento, como convivência com os coleguinhas, quando alguma coisa vai acontecer. Eu vou ter que ser privado de algo de ruim aconteceu. Mas isso, de certa forma, depois vai me trazer uma recompensa, vai me trazer algo de bom. E muitas vezes a gente não entende de imediato que um acontecimento ruim aqui vai trazer algo de bom mais pra frente aqui. Então aceitem, tudo dai graças, porque é a vontade de Deus, principalmente nas coisas difíceis da nossa vida. E eu também fui pegar um outro artigo científico, que inclusive foi publicado no final do ano passado, Psicologia e Psiquiatria Positivas para pacientes que eram muito deprimidos. Será que adianta para uma pessoa? E olha, eu não tenho nada contra a medicação, não. Se precisa, vai fundo, toma medicação, que é bom e importante. Mas o que o artigo mostra? Que pessoas que tinham sintomas muito graves de depressão, eles foram tratados por um grupo de psicólogos que ensinaram o que hoje está bem moderno, na vanguarda da psicologia, a psicologia positiva. Que ao invés de, por exemplo, focar, em 1900, meu pai ergueu o chinelo e me deu um tapa na bunda porque eu tinha feito uma coisa ruim. E por isso que eu não sou feliz hoje. Sabe? Não é ficar nisso. Falar assim, olha, agradeça. Você não tem o seu emprego, você não tem a sua família, você não tem um vizinho, você não fez colegas, amigos no seu lugar de trabalho, você não tem trabalho. Agradeça. Foque apenas no que é positivo. E hoje eles indicam você ter um diário de gratidão. Como assim diário de gratidão? Diário é uma coisa que foi caindo em desuso, mas que antigamente o pessoal costumava ter, que sentava em casa e escrevia o que aconteceu no dia. E agora eles falam, então você vai ter um diário, um caderninho, para você anotar pelo menos 5 coisas das quais você tem que ser grato naquele dia. Então hoje, o que você elencaria por 5 coisas que você é grato?
Era o que eles fizeram com esse grupo de pacientes. E o que foi demonstrado é que esses pacientes relataram aumento do bem-estar, redução dos sintomas depressivos que eles apresentavam ao fazer essa tarefa. E é uma coisa simples da gente fazer. E hoje isso está sendo, entre aspas, prescrito. Faça o diário da gratidão. Chega em casa e você, hoje eu agradeço porque eu tinha água na torneira. Ah, mas isso é motivo de agradecer? É. Vai ver quantas pessoas no mundo hoje mesmo, não tinham água na torneira. Hoje eu agradeço porque eu almocei. Eu queria ter almoçado num restaurante X, bababá, bababá. Mas dê graças a Deus se você tinha arroz e feijão. Tava ótimo, tava uma delícia, tava bom, encheu meu estômago. Agradeça. Isso é que é importante. E não fica naquela coisa, nossa, mas hoje eu queria ter comido uma coisa tão diferente e só tinha arroz e feijão para comer. Dê graças a Deus. É uma bênção. Quantas pessoas não puderam ter a tua bênção de ter só o arroz e o feijão? Então agradeça e não olhe para o lado negativo do que está faltando, mas veja a abundância do que já existe na sua vida. Isso faz a gente desenvolver a obediência e a resignação quando na nossa porta bater uma prova mais difícil, mais forte. Porque cedo ou tarde, para quem estiver encarnado, seja lá qual a posição social que você ocupa, alguma coisa vai fazer o teu calo doer. Para um é uma coisa que o outro fala, mas é isso que você está preocupado? Mas para ele é preocupante. E para você, às vezes você vai lá e conta para ele, eu tô tão preocupada com isso, ele fala assim, que tonta, isso daí não quer dizer nada. Então cada um tem o calo num lugar. Então se prepare, porque uma hora esse calo pode doer. E se a gente treinar essa gratidão, a gente está treinando a nossa resignação. A gente está treinando o fato de conseguir ser grato num momento de dificuldade. Eu lembrei bastante, enquanto eu estava fazendo, de uma frase que eu vou ser sincera. Teve gente que falou que não foi ele que falou, eu não sei. Como foi Chico que falou para mim, foi apresentado como ele, eu trouxe como ele que falou isso. Lave os pratos sempre sorrindo e cantando, porque estavam sujos é porque você tinha algo para comer. E porque da pia, né? A pia é aquilo que ninguém quer em casa, né? Um tenta passar pro outro, né? Vai lá. O último, antes de deitar, deixa a pia limpa. É pro outro, não é comigo, é pro outro que for passar aqui que vai lavrar, eu não. É uma tarefa de casa, aliás, tarefa de casa, né? Dona de casa nunca termina, né? Porque assim que terminou de terminar, vamos começar de novo. Mas agradeça. Tá? Vou ter uma tarefa, né? Não olhe lavar os pratos como uma tarefa desagradável, mas veja a bênção que foi para aquele prato estar ali dentro. Então, desenvolva a gratidão. E eu gosto muito de Joana de Ângeles, eu tenho que estudar muito ela. Ela já me ajudou muito os livros dela. Na verdade, a primeira vez que eu peguei, eu falei, meu Deus, essa mulher é tão difícil, por que ela faz isso? Não estou entendendo nada. Daí eu fui estudar mais, fui aprender um pouquinho mais dela. Hoje eu tenho muita vontade ainda de fazer curso de psicologia, assim que der, talvez eu já comece nessa encarnação, mas eu ainda quero. E ela traz na série psicológica dela, um dos livros é devotado só sobre a psicologia da gratidão. Quando ela trouxe esse livro, já não era mais tão novidade fazer esse diário da gratidão, porque isso foi um movimento que começou nos Estados Unidos por um psicólogo que trouxe isso e está cada vez mais se popularizando. Mas ela cita coisas muito parecidas a você fazer esse diário da gratidão. Né? Lembrar, o que eu posso ser grato? Agradeça, em tudo dai graças, porque é a vontade do Pai. Muitas vezes está te poupando de um problema maior, de algo pior, né, que aconteceu. E daí eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou mostrar uma coisa que eu não sabia nem que existia, até outro dia. Mas eu virei fã de uma série televisiva que chama
Os Escolhidos. Não sei se alguém já escutou falar dessa série. E eu fiquei muito fã e comecei a assistir. E na última temporada, que foi lançada agora, eles vieram com esse conceito, eu nunca tinha ouvido falar, eu fui atrás, procurei o que era e tal, que é um conceito que fala Dayenu, que eu nunca nem tinha escutado falar o que era. Mas esse Dayenu significa teria sido o suficiente. E, na verdade, é uma expressão de uma gratidão profunda por todas as bênçãos que a gente recebe, que todas elas são valiosas. Cada uma já seria motivo para a gente celebrar e agradecer. Que no fim casa com isso que a ciência está falando que é importante fazer. O livrinho da gratidão, o diarinho da gratidão. Então eu vou pedir licença para vocês, porque para mim foi muito significativo. E essa série ela fez bastante sucesso, na verdade ela não é uma série espírita, era uma série que eu demorei para entender o que era, mas parece que ela é mais uma vertente católica, a série. The Chosen, não é? Os Escolhidos. The Chosen. Ela traz esse conceito. Dayenu teria sido suficiente. E engraçado que isso foi comentado numa conta, né, de Instagram de divulgação do Espiritismo. Dayenu teria sido suficiente. E era uma saudação que os judeus faziam na época da Páscoa. E o que era isso? Originalmente, são 15 versos que descrevem as bênçãos que Deus concedeu ao povo hebreu quando eles saíram daquela dominação de escravidão do Egito, liderados por Moisés. E o que acontecia nesse Dayenu, né? Cada um dos versos termina falando, teria sido suficiente. Então ele coloca, se Deus, né, se Ele apenas nos tivesse tirado do Egito, teria sido suficiente. Mas não, Ele ainda, se Ele apenas tivesse dividido o mar, quando Moisés ajuda a dividir o mar e deixa o exército do Egito para trás e consegue se livrar do exército para continuar para a terra prometida, já teria sido suficiente. Se tivesse nos dado o maná no deserto para se alimentar, já teria sido suficiente. E assim por diante. Ele vai falando 15 versos assim, fazendo uma exaltação à gratidão. Então assim, eu pedi, né, que acontecesse isso, mas faz de conta, só aconteceu isso. Isso não aconteceu. Obrigada. Gratidão. Já é o suficiente. Já demonstrar essa gratidão, né? E esse Dayenu é uma verdadeira declaração de consciência espiritual. E eles colocam, né, considerando os exemplos das bênçãos, mesmo que Deus tivesse parado em qualquer uma dessas ações, já justificaria a gratidão. Mas Deus sempre fazia mais, né? E eles colocam gratidão a Deus não pelo acúmulo das bênçãos, mas pela capacidade de reconhecer cada pequena coisa. Então, se a gente hoje levantou da cama, e todo mundo aqui levantou da cama, né? E conseguiu chegar até essa hora aqui, já é motivo de agradecimento. Sim. Então, assim, vamos agradecer. E, pelo que eu tô vendo, ninguém aqui precisou de auxílio para sair da cama. Todo mundo conseguiu sair e chegar aqui andando. Mais um motivo enorme de agradecimento. É nesse sentido, todas as vezes que a gente agradece, a gente vai aprendendo a se resignar pelas situações. Podia ter sido pior, mas não, a gente está aqui. Então já é o suficiente, eu não preciso de ficar também num petitório, assim, né? Claro que a gente tem aquilo que a gente quer, que a gente nos angustia, a gente pode fazer uma oração pedindo esclarecimento, uma abertura de consciência, mas aquilo que se apresenta já é o suficiente. Eu adorei isso, eu nem sabia que existia, até outro dia. Jesus viveu esse Dayenu, ou teria sido suficiente, não por formalidade, mas constante. Ele agradecia antes de fazer os milagres, agradecia quando estava na escassez, agradecia as dores nos momentos de entrega,
agradeceu tudo, o tempo todo. Inclusive, quando ele estava lá para morrer, ele, além de agradecer, ele fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele não se revoltou na cruz, né? Falou: que coisa, né? Eu estou aqui, onde já se viu? Cadê meu pai para me tirar daqui? Ele não fez isso. Ele falou: Pai, seja feita a tua vontade. Né? O Pai Nosso, né, fala: seja feita a tua vontade e não a nossa. É que a gente gosta de rezar: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Muito obrigado porque você realizou o que eu quis. A gente gosta de rezar assim, né? Mas então ele convida a gente a reconhecer cada gesto já como uma grande abundância. Então pode não ter acontecido tudo o que a gente queria, mas a gente desenvolve esse sentido de gratidão ao que aconteceu. Embora esse Daieno não seja citado diretamente nos textos, a postura de Cristo diante da sua vida ressoou esse princípio, né? Jesus viveu com simplicidade, agradecia a Deus, e inclusive, né, naquela coisa da Páscoa, né, que é bem conhecido, ele tomou os pães, deu graças e os partiu. Quer dizer, tudo ele dava graça a Deus. Já é o suficiente, teria sido o suficiente, foi o suficiente. Então, o que eu gostaria de comentar com vocês seriam isso, né? Alguns momentos de reflexão para a gente, para ver que a resignação e a obediência, na verdade, também pode ser construída com pequenos gestos de gratidão no dia a dia. E que a gratidão é aquele móvel, né, para a gente. E eu, nesse momento, eu também agradeço a atenção, né, de vocês, numa noite ventosa, fria. Muito obrigada.